Você está precisando de um abraço? Há abraços que não são humanos. Há abraços que Deus usa humanos para nos abraçar. Nós também podemos ser instrumentos deste abraço. Vamos abraçar, vamos dizer: eu estou aqui, você não está só, conte comigo. Tempo de semear está no ar. Dizendo pra você: eu conheço bem o teu sofrer, o teu dilema. E se vai tudo bem? Já faz tempo que você não ora mais. Sei que precisamos conversar, mas não consegue nem comigo falar. Quantas vezes você diz: vou desistir? Tem chorado no seu quarto e eu ouvi. Você diz que vai parar, tá cansado de errar, dizendo: Deus me abandonou. Mas Ele te diz: te ajude, te sustento, pois sou eu teu alimento e nada vai faltar. Pois sou eu que te dá força, recebe agora alegria para caminhar. Eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta no tempo certo. E se for preciso, eu abro o mar só pra você passar e cantar vitória. Quantas vezes você diz: vou desistir? Tem chorado no teu quarto e eu ouvi. Você diz que vai parar, tá cansado de errar, dizendo: Deus me abandonou. Te ajude, te sustento, pois sou eu teu alimento e nada vai faltar. Pois sou eu quem te dá força, recebe agora alegria para caminhar. Eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta no tempo certo. E se for preciso, eu abro o mar só pra você cantar. Eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço só pra te alegrar. Se for preciso, eu abro o mar só pra você passar e cantar vitória.
vou te dar vitória. Tu vai cantar vitória. Nós temos a honra de receber mais uma vez o pastor Joelson Oliveira. Ele é pastor, terapeuta familiar de casais. E nós vamos estar aqui, eu, Celina e o pastor Joelson, batendo um papinho sobre casais. Muito prazer e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, irmã. É sempre um prazer estar com vocês, colaborando com esse programa tão especial. Nós estamos recebendo a informação do pastor, que ele agora também está se dedicando a trabalhar com casais. Já fazia este trabalho, mas agora está aprimorando. E é algo que nos deixa felizes, porque enquanto o mundo está aí tentando acabar com o casamento, deturpar o conceito familiar, há pessoas que Deus levanta para tratar deste assunto e tratar mediante a luz da palavra de Deus. Pastor Joelson, ainda é válido o casamento neste mundo atual, onde tudo que eu falo lá fora diz que é coisa ultrapassada? Com certeza ultrapassado não é, irmã. Eu não tiro o desmérito de um irmão, de uma irmã que consegue viver sem um cônjuge, né? Mas a Bíblia diz que é melhor casar do que viver abrasado. Então eu, como não conseguia viver, casei, não me arrependi, aprendi muito nos anos de casado junto à minha esposa. Não quer dizer que não tivemos dificuldades, muitas dificuldades de aprendizado, aquela lapidação, até chegar naquele equilíbrio ideal que nós chamamos, né? É quando você realmente consegue identificar a essência do amor presente no casamento. Infelizmente, muitos desistem antes de alcançar esse prêmio, né? Porque não tem o acompanhamento, não tem o aconselhamento, não tem a luz da Bíblia, como deve ser o amor. E para tudo isso, requer conhecimento. Muito bem, eu passei 24 anos e 6 meses casada, não estou mais casada porque o Papai do Céu levou o meu cônjuge, o meu esposo. Mas nós temos aqui a querida Celina. Quantos anos, Celina? 30 anos de casada, 3 filhas, linda e maravilhosa. Pastor Joelson, a gente sabe que Deus ama casamento, né? E a família foi a primeira instituição criada por Deus. É assim, de acordo com a Bíblia, no nosso meio evangélico, como é que o senhor vê, assim, 2 jovens se preparando para casar? O senhor acha muito importante aconselhamento, como é que eu digo, existe aquela preparação, né, de noivos, né? Então o senhor acha isso muito importante? Sim, é válido, é válido. Eu lembro a minha época em que para casar nós fazíamos o curso. Isso, curso de noivos, né? Importante ali, era de 7 dias a 10 dias, onde você, à luz da Bíblia, ia entender o que era uma vida de casal realmente. Não na prática, mas na teoria. Mas se pelo menos os dois têm elementos suficientes para sustentar esse amor. Porque o grande problema está na descoberta da realidade. Uma coisa é você ser namorado, outra coisa é ser noivo e outra coisa é estar casado. Então a realidade, a convivência, ninguém prepara você. Porque você é único. O seu cônjuge é único. E como é que isso consegue se tornar uma só carne, como a Bíblia nos ensina? Aí entra a pessoa do Espírito Santo, entra Jesus, entra o alicerce que é a Bíblia, entra a devoção, entra a confiança de você entregar verdadeiramente esse casamento nas mãos do Senhor. Então, o que é que falta? Na realidade, deixamos de usar essa ferramenta de preparar os namorados, preparar os noivos. Nós vemos isso. Eu e minha esposa somos chamados normalmente para apagar fogueira, para apagar fogo grande. Quando na realidade deveríamos estar sendo chamados, e eu considero isso importante,
ainda para passar cursos para namorar, como escolher o namorado ideal, como escolher quem você pretende ter como futuro cônjuge, a profissão influencia nisso, então tudo isso aí se vê na preparação, né? E assim também o curso para noivado. E isso não tem mais, parece que não acontece mais nas comunidades. O reflexo está aí. Jovens crentes que acabam dando mau exemplo à sociedade, né, se separando com 1 ano, 2 anos de casados. Pastor, nós aqui abordamos, a Celina, o senhor, uma palavra que eu acho assim, o X da questão, relacionamento, convivência. Interessante que na casa dos nossos pais, nós irmãos, o senhor tem irmãos, não tem? A Celina tem irmãs, eu também tenho. Há sempre aquela briguinha, porque a convivência faz isso acontecer. Mas lá está a mãe como uma mediadora. Tinha até aquele negócio, se abraça, pede perdão, não é isso? Mas o casamento, e olha que na família são pessoas que vêm do mesmo pai, da mesma mãe, crescem juntos e ainda há aquela divergência. E 2 pessoas estranhas que se conhecem, Celina, com uma educação, outro tipo de educação, e vem ali outra visão, e tem que se ajustar, e não tem mãe para conciliar aquilo. É como o senhor diz, é o Espírito Santo. Casal, na minha opinião, não sei se o senhor concorda, tem que amanhecer, orar juntos, e dormir, orar juntos. E, se possível, evitar, na hora da mesa, discutir problemas. Mesa, para mim, Celina, é hora de descontrair, hora de sorrir, hora alegre. O senhor concorda, pastor? Concordo. Só não é possível, muitas vezes, esse amanhecer, às vezes, do lado do cônjuge para orar junto. Vamos tomar como exemplo um casal que um seja advogado, outro médico. Vão se encontrar muito pouco. Sim, tem essas... Eu costumo dar a referência para esse encontro, para as discussões, o nosso antigo culto doméstico. A família que não prioriza pelo culto doméstico está cedendo caminho para o inimigo atuar no meio da sua casa. Resgatar os valores do culto doméstico, onde você ensina seus filhos, onde você ensina seu cônjuge, onde há uma conversa acerca dos assuntos da Bíblia, alicerça a família, alicerça a casa. E quando surgem os problemas individuais, o culto doméstico ali, ele tira esse momento para ser exposto a esses problemas. E principalmente no final, ora aquela família toda em virtude dos pedidos e dos problemas que estão acontecendo na vida, às vezes, individual. É fundamental ter esse entendimento. O casal, ele entra em divergência, às vezes é financeiro, às vezes é educação dos filhos, enfim. Mas são coisas que você vai ali e desculpa, perdoa, né, Celina? Entra em entendimento. Mas quando há aquela puladinha de cerca, aquela traição, o senhor acha que... Porque o homem geralmente não quer perdoar, a mulher tem que perdoar. O que o senhor me diz assim? Perdoa uma vez, perdoa, ela tem que viver perdoando sempre? Essa questão, irmã, ela é bem pertinente. Eu gosto de conversar sobre isso, só que abre uma vertente enorme. Infelizmente isso acontece, é uma realidade, inclusive no meio cristão. Aquela história de vamos abafar, vamos fazer de conta que não existiu, não vai resolver o problema. Ele tem que ser colocado na mesa, principalmente dentro dessa questão do âmbito familiar, para que seja sanado aquele problema. Agora, isso pode ser ocasionado por muitas questões, né? Essa pulada de cerca que a irmã falou, por que ele está pulando? Ou por que ela está pulando? Porque não é mais só o homem. A mulher toma frente nessa questão. Agora, uma coisa é certa, isso acaba produzindo o divórcio por não aprendermos uma lição importantíssima que é contido também na doutrina bíblica, chama-se perdão. Tem que ser ensinado o perdão, tem que ser analisado. E quando você entra na terapia familiar, você discute essa questão do perdão dentro desse campo.
Era isso Porque que eu ela ia falar influencia, agora. ela influencia no ensino, ela influencia na questão das responsabilidades religiosas que às vezes o marido tem, pode ser um pastor, pode ser um Membro presbítero, pode ser um auxiliar, dirigindo igreja, e está acontecendo isso. Veja para onde vai a questão, né? Então ela precisa ser identificada a causa para que esse casal seja trabalhado, seja orientado e que ambos se perdoem. Então não é só perdoar e pronto, venha cá, você perdoa, como a mamãe fazia lá com os irmãos, vamos orar e acabou. Eu não sei se a Celina concorda, Celina, o pastor, que mesmo que tenha aquele momento de entendimento, de conversação, é necessário que haja, para que a convivência, o casamento prossiga, a terapia. E a terapia não é um aconselhamento um dia, dois, tem que frequentar, tem que ir 2 vezes ou 1 vez na semana com uma pessoa, com um mentor, com um terapeuta que ensine também à luz da palavra, que tenha uma jogada no emocional da pessoa, um psicólogo, para que essas puladas de cerca, às vezes uma desvia de conduta, né, Celina? Pastor, com relação à terapia, a Láudia falou que é basicamente necessário, essencial, é muito bom, mas e aquelas pessoas, aqueles casais que geralmente levam tudo para o lado espiritual? Não precisa de terapia, porque Jesus vai resolver. Eu creio que o Senhor não... o Senhor está me entendendo? Que Sim. Onde estou querendo chegar? Então, tem muitos casais que acabam complicando ainda mais o seu relacionamento, porque acham que Jesus vai resolver tudo. Claro que Jesus resolve, mas tem muitos casos que realmente é necessário ir para a terapia. A terapia... Nós vamos fazer um corte aqui. A pergunta da Celina vai ficar no ar e no próximo programa nós vamos dar continuidade com a resposta do pastor. A paz do Senhor, queridos, sou o pastor Joelson, mais um momento trazendo para você uma porção da palavra de Deus. E hoje eu quero abordar um tema que trata sobre o amor que prevalece. E se encontra no texto de 1 Coríntios, no capítulo 13, do verso 4 ao 7, eu gostaria de ler com vocês. Diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Sabemos que o amor que nós encontramos na Bíblia é um amor bem diferente do que o mundo oferece. E nós vamos tratar desse assunto hoje, abordando algumas questões que rodeiam, que permeiam a questão do amor. É notório que muitos casais vivem a crise de amor, mas não somente os casais. Famílias, igrejas, sociedade em geral, ela vive essa carência do amor verdadeiro. E eu quero falar justamente sobre a questão do amor. 3 exemplos de amor que nós encontramos recheado na Bíblia. O primeiro deles é a questão do amor de Deus para com a humanidade. O Senhor deu a sua vida por toda a humanidade. Ali foi um ato supremo de amor, um ato sublime, repleto de alegria para todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, e pela graça nós recebemos a salvação. O segundo exemplo é o amor de Deus para com a igreja. Se eu fosse refletir sobre essa questão do amor, o final dele será justamente uma grande festa no céu. O Senhor ama a sua igreja,
tem preparado a sua noiva, e haverá um grande banquete, diz a Bíblia, naquele dia, quando a sua noiva for levado para o céu. O terceiro exemplo do amor que eu quero deixar é o amor de Deus para com as famílias. Se o amor de Deus para com as famílias existe, então por que muitas famílias vivem justamente crises com relação ao amor? Nós vamos abordar essa questão. Eu vou apresentar 3 situações em que você pode observar. De repente, se está correndo risco, se está passando por uma dessas crises ou se ela de repente está batendo a porta da sua casa. A primeira situação é o relacionamento que já até abordamos anteriormente, que fala sobre o amor quando ele se torna abusivo. Algumas pessoas vivem relacionamentos e algumas não identificam a presença do amor abusivo. Outras até sofrem e choram e se perguntam se precisam estar dentro desse amor abusivo. O amor abusivo não é bom, é um amor doente, é um amor que é mascarado e não é bíblico. Porque o Senhor salva as pessoas através da graça lá na cruz, para que tenham vida e vida com abundância. Então, se você está passando por uma experiência negativa no amor, talvez sofrendo esse amor abusivo, onde só um lado impera, onde só um lado manda, onde aquele que verdadeiramente ama muitas vezes é sufocado. Cuidado com esse amor. Esse amor é doente, precisa ser tratado. Esse amor precisa de Jesus. A segunda situação são relacionamentos fora do padrão bíblico. São relacionamentos que geralmente destroem a família. O Senhor nos deixou a sua palavra aqui para que tivéssemos uma bússola, para que tivéssemos justamente aonde embasar todos os aspectos da nossa vida, todas as coisas, tanto profissional, como familiar, como religioso. A Bíblia ela revela a exatidão de um amor sadio. Então, se você está tentando até se colocar numa situação, ou já está numa situação de um relacionamento fora do padrão da Bíblia, tem uma boa palavra para você: não se desespere. Não tome nenhuma iniciativa que você vai se arrepender lá na frente. Jesus tem solução para você. Terceira situação é muitas vezes que nós chamamos de fuga. E essa fuga, as pessoas acham um caminho mais rápido através do divórcio. Elas até pensam que é rápido, mas quem já passou pelo processo de um divórcio sabe que é um processo doloroso, é um processo caro e é um processo que deixa sequelas marcantes, muitas vezes em situações como nos filhos ou em um dos cônjuges. Nunca tem um lado positivo o divórcio. É muito comum aí fora se falar que a solução é divórcio e casar de novo e casar de novo. A Bíblia não ensina dessa forma. Lembre-se, busque o padrão bíblico porque ele é perfeito. Traz saúde, traz felicidade para a sua vida. Deus cura o amor adoecido. Você tem que crer nisso. Deus cura, porque de repente você está vivendo esse tipo de amor. É uma opressão, é uma perseguição, tristeza, decepção com pessoas que você até pensava que lhe amavam. E muitas vezes você descobre da pior forma que não era amado por aquela pessoa, que não era benquisto por aquele outro grupo e nem talvez pela sua comunidade religiosa. Muito cuidado com isso. Lembre-se que o verdadeiro amor vem do Pai. E se você é um cristão verdadeiro, se você ama Cristo, você aprende a amar como Cristo nos ama e como Cristo ama a sua noiva. Por isso ele zela pela sua igreja. Não se conforme com nenhum amor doentio. O Senhor nos dá um amor perfeito e é nele que nós conquistamos esse amor que tanto preenche a nossa alma, o nosso coração, as nossas vidas. Lembre-se lá do que está escrito em Salmo 136. Oh, como é bom e agradável que as pessoas, em algumas versões está escrito assim, que os irmãos vivam em união. Isso que se encontra em Salmo, ele serve para
a sua família, ele serve para a sua comunidade religiosa, ele serve para a sociedade em que você vive. Você precisa aprender a ter o verdadeiro amor. Não é porque o mundo oferece um amor doentio, um amor mascarado, que você vai também devolver esse amor mascarado. Pelo contrário, como luz do mundo, como sal da terra, você tem que oferecer sempre o amor verdadeiro. Olha o conselho que Deus nos dá, de seguirmos apenas dois escritos bíblicos que nos garante cumprir mandamentos preciosos. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com esforço. Eu até acrescento aqui com inteligência, porque ter família e ao mesmo tempo participar de sua comunidade religiosa, você precisa de inteligência. Você precisa saber discernir tempo para Deus e tempo para a sua casa. Você não pode servir a Deus e abandonar a sua casa. Você não pode dedicar 100% do seu amor à sua casa, à sua família e não se dedicar a Deus. É necessário um equilíbrio. E o segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você apresenta esse amor verdadeiro, quando você oferece esse amor verdadeiro, você está demonstrando para os seus familiares, para o seu cônjuge, para a sua congregação, que você tem o verdadeiro amor do Pai dentro do seu coração. E é isso que você oferece, ainda que lhe joguem pedra, ainda que não queiram a sua presença, ainda que recusem a sua ajuda, você oferece o que há de melhor. E eu quero finalizar dizendo um pensamento meu, que diz assim, preste bem atenção: o excesso de regras produz esfriamento, produz distanciamento. O medo produz estagnação. A estagnação impede a multiplicação. A ausência de multiplicação revela desamor e desunião. Então esse pensamento eu tenho trazido comigo. Eu tenho buscado na presença do Senhor oferecer sempre, não o amor que nós temos porque somos falhos, mas o amor que Deus coloca em nós. Quando aprendemos a amar as almas, aí aprendemos também a amar o nosso cônjuge, os nossos filhos, o nosso Pai Criador, com o verdadeiro amor que Ele nos deu. Então, não precisa pensar em chutar o balde, não se desespere. Em Cristo você encontra a solução para sarar este amor que você acha ser doentio. Busque a presença do Senhor, ore, consagre, leia a palavra, busque auxílio, não deixe os problemas aumentarem. Você vai ver que a presença do Senhor vai salvar o seu casamento por todo o tempo que Ele assim o desejar. Que Deus vos abençoe. Vamos orar nesse momento? Querido Deus e Pai, graças te damos por este ouvinte. Ó Deus, graças te damos por esta palavra que nos demonstra, Senhor, quanto Tu nos amaste, quanto Tu nos ama e quanto Tu quer a felicidade dos pequeninos, dos Teus filhos. Ó Senhor, nos ajuda a desenvolver um amor sadio, para que possamos também oferecer um amor sadio, não somente aos da igreja, não somente da nossa comunidade, mas por aquelas pessoas que não conhecem a Tua palavra. Não podemos dar um mau exemplo, que haja em nós a luz do verdadeiro amor, para que possamos manifestar a Tua presença nesta sociedade tão carente de um amor verdadeiro. Pai, ajuda este meu irmão, ajuda esta irmã a resolver essas pendências na sua família, na sua casa. Não deixa, Senhor, não deixa que o inimigo afaste, acabe com este projeto tão lindo da família que Tu deixaste para cada um de nós. Abençoa, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus já te agradecemos. Amém. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão.
seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa o pregado, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore e pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração? Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam a minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este é meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Um braço de ferro, um punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa o pregado, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore e pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa pregado, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore e pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. E luta por você. E luta por você. Nós queremos parabenizar toda a equipe do programa, o esposo da irmã Maria Gomes, o irmão Edmilson Vieira, completando 80 anos. Meus parabéns, meu irmão, que Deus continue lhe abençoando ricamente, lhe dando muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Um grande abraço de toda a equipe do programa. Queremos também mandar abraço para Ariela que está aí nos assistindo com seu esposo. Um grande abraço, Ariela. Também quero
abençoar e mandar um abraço para nossa querida irmã Creus, avó do meu esposo. Um grande abraço, irmão Creus, Eliese, ali no Ianetama 1, Ovelhas do Pastor Carlos Oliveira. Um grande abraço. O Hélio também, a Diná, a irmã Nazaré Figueiredo. Que Jesus abençoe ricamente a sua casa, a sua família, Hélio. Estamos aqui orando por você e que Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família. Fiquem todos com Deus e tenham uma excelente semana. Queremos agradecer a Deus, nosso fiel e eterno mantenedor. Também queremos louvar a Deus pela Assembleia de Deus em Castanhal, Pará, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, pastor Manuel de Jesus, pastor Abias Oliveira. Jardim de Deus, a irmã Gisele Barbalho, um grande abraço, que Deus continue abençoando este grande jardim de mulheres abençoado, espalhado nessa grande cidade de Castanhal. Polpas de Frutas Moura, você que gosta aí de tomar um suco de sabores diferentes, sabores aqui da nossa terra, vários sabores, sem agrotóxico. Polpas de Frutas Moura oferece esse suco para você. Ali na Avenida Altamira, Farinheiro, lá é um ponto de vendas, você pode ir lá e adquirir a sua polpa. Nós recomendamos excelentes sabores e uma delícia. Cada suco com sabor diferente, cada um melhor que o outro. Top Lanches oferece lanches e também refeições. Está localizada ali atrás da prefeitura, no centro da cidade de Castanhal, ao lado do Hospital Magalhães. A Vani, com toda a sua equipe ali atendendo, um excelente atendimento, oferecendo café da manhã e refeições. Também nós temos Império Mídia. Rian Freire oferece excelente cinegrafista, um excelente trabalho. Você que está aí planejando o seu evento, casamento, chá revelação, 15 anos, a sua festa que você organizou, que você planejou durante anos, pensou. Durante anos você pode contactar a Império Mídia, converse com o Rian Freire, ele tem excelentes opções, trabalha com drone, você vai conversar com o Rian Freire e ele vai lhe atender da melhor maneira possível e lhe oferecendo excelentes planos também de pagamento. Nós temos algumas pessoas também que nos abençoam, o pastor Francisco Neto, que Jesus continue abençoando a vida do pastor Francisco Neto e toda a sua família, a irmã Conceição Quaresma também, que o Senhor lhe abençoe ricamente, a irmã Conceição, a irmã Domingas e também a irmã Maria Gomes, que Deus com a sua infinita bondade possa abençoar as finanças dos nossos irmãos e que nunca deixe faltar. Chegamos ao final do programa, lembrando você que no próximo final de semana nós queremos contar com a sua audiência. Também pedimos a você que vá lá no YouTube, no nosso canal, dê aquele seu joinha, compartilhe, anuncie, diga que tipo de semear é uma bênção. Seja semeador conosco. Até o próximo programa, se Deus quiser.